Quando eu vejo que hoje eu consigo sobreviver do consultório, eu consigo ajudar muita gente, eu consigo ter tempo para estudar, ter tempo para aprender, que todo dia eu consigo aprender alguma coisa nova, eu imaginava que isso fosse acontecer próximo da aposentadoria. O paciente entra aqui no consultório e me procura. Eu fico muito feliz com isso, porque quando o paciente está no SUS, ele não tem nem direito de escolha em quem que vai. Ele está lá porque ele precisa, não porque ele quer. No particular, não. Por algum motivo ele escolheu. Ele podia ter escolhido qualquer outro, mais barato, mais caro. Pagar R$ 500 e pagar R$ 700 para quem está pagando não faz diferença. Não é esse o motivo que vai fazer a pessoa ir ou não. Quando a pessoa tira o dinheiro do bolso dela e paga para uma outra pessoa, ela quer o melhor. Fala aí quem você é, onde você atua, e fala como que você conheceu o CVM, por favor. Sou Marcelo Azevedo, eu sou ortopedista e traumatologista. Eu sou de Minas Gerais, mas eu fiz a minha formação em Rondônia e hoje eu moro no Mato Grosso, na cidade de Lucas do Rio Verde. Depois da residência, eu fiz intervenção em dor e medicina regenerativa. E como é que você conheceu o CVM, Marcelão? Conheci o CVM através de um amigo, que ele entrou para a CVM e me chamou para entrar junto, falou que tinha acreditado muito no método e a gente ia crescer bastante com ele, que era exatamente o que a gente estava procurando no período. Fiquei um pouco descrente no método no início, mas com uma conversa que eu tive com ele, acabaram as objeções e entrei para o método de cabeça, como o pessoal fala lá em Minas. Mergulhei no método. Era exatamente o que eu estava procurando por um longo tempo já. Pô, então já vamos começar por aí. Queria saber qual era a descrença que você tinha, cara? A gente vê um certo preconceito, muitas vezes, com as coisas da internet, quando a gente não está nela. Aí, quando a gente começa a ver, começa a acreditar, começa a ver que isso realmente é importante, nós começamos a tirar essas crenças erradas. E, com isso, a gente se permite aprender. E o método CVM, ele veio para mim, ele veio para isso, para poder me enxergar aquilo que eu não enxergava antes e abrir mais os horizontes. O que você não enxergava, que você enxerga agora? Principalmente em questão da parte de gestão da clínica. A gente faz as coisas muito no achismo, sem números, sem dados. A gente vai muito como é que a gente fala, pelo timing do tempo. E depois que a gente começa a ver, sentir falta, saber que não é desse jeito, nós começamos a procurar formas de aprender. Como gerenciar melhor, como controlar melhor, o que dá certo, o que não está certo, o que deu certo, por que deu certo, o que não dá certo, por que não está dando certo. E isso mudou muito depois que eu entrei na CVM. Eu comecei a enxergar a minha clínica de uma forma bem mais profissional. Eu não sabia nem por onde começar a fazer isso. Às vezes a gente investe naquilo que não funciona e o que funciona a gente acaba não investindo, acaba deixando para depois, não investindo, não enxergando aquilo ali como uma coisa boa em relação à administração da clínica. Entendi. Isso foi só a pontinha, isso foi só o começo só. Você conheceu o CVM tem o quê? 3 meses? 4. Parece que é mais, mas Parece que é mais alguma uns coisa. 4 meses. 4 E, meses. cara, fala um pouquinho aí o que já mudou nesses 4 meses. Como é que era antes, como é que tá agora? O que você já conseguiu implementar? Porque, na verdade, assim, 4 meses você sabe disso, porque a gente fala muito isso internamente também, até para ensinar. O nosso marketing é o marketing da verdade. Então, 4 meses geralmente não dá para fazer muita coisa em 4 meses. Mas dependendo do momento de cada médico, né, e da mentalidade de cada médico, por exemplo, no seu caso, você já vinha numa mentalidade de crescimento, de investimento e também a mentalidade de aplicar rápido. É possível ter resultado quando você já tem uma mentalidade alinhada e você já está no processo, né? O que acontece é que muitas vezes
os colegas têm uma mentalidade ainda muito fixa, né? De pegar o livro, tem um livro que fala disso, né? Mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, da Carol Dweck, Mindset, né? Mentalidade em inglês, Mindset. E aí ela faz essa comparação. Você, o que eu vejo em você é que você já, quando você chegou, você já tinha uma mentalidade de crescimento. Já estava investindo em cursos, né? Saindo da caixinha, né, da ortopedia, no sentido de ficar só na ortopedia em si, já estava expandindo, né, para outras áreas, né, medicina regenerativa, medicina da dor e tudo mais. Por isso que eu acredito que você teve um resultado acima da média em 4 meses, né? Como que era antes e o que que você já mudou nesses 4 meses que podem estar... A gente nem falou de resultados ainda, mas eu queria que você falasse do processo mesmo. Como que era dividido o meu tempo em 4 meses? Eu dava plantão num dia, 24 horas fixo no SUS, ou no hospital que eu trabalhava, 24 horas fixo. No final de semana, um final de semana por mês inteiro de plantão também. Então, eu dava 7 plantões de 24 horas no mês de plantão. Trabalhava quatro turnos por semana, se eu não me engano, não lembro se era 3 ou 4 turnos por semana na Unimed, atendendo pacientes da Unimed. Uma manhã, ainda mais uma manhã ainda de ambulatório na prefeitura, no SUS. E o restante do tempo no consultório. Quando eu comecei a enxergar os números, eu comecei a conseguir entender aonde que eu estava dedicando o meu tempo principal, onde me rendia mais, aonde me rendia menos. Quando eu consegui começar a enxergar isso em relação ao tempo, eu já consegui jogar o horário um período que eu fazia na prefeitura, eu consegui jogar no mesmo dia que eu dava o plantão. Já me sobrou uma manhã por semana já a mais de tempo para me ficar na clínica. Passou mais um período pequeno de tempo, mais alguns meses, eu peguei e joguei para uma manhã, para 2 manhãs por semana na Unimed. E fiquei assim durante um período. Passou mais algum tempinho, isso eu estou falando de meses, enxergando os números, passou de meses. Eu joguei a Unimed para uma manhã por semana e permaneci com os meus plantões. E tirei um plantão do final de semana. Eu passei a dar menos plantão no final de semana. Já não dava muito, passei a dar menos ainda. Agora, mês passado, eu resolvi que eu ia trabalhar somente 2 manhãs no mês na Unimed, um plantão por mês no SUS daqui, e eu não ia dar mais plantão fora. Então, essa foi a transição do meu tempo. Isso tudo eu fui transferindo esse tempo para o meu tempo dentro do consultório. Isso em relação à gestão do meu tempo. Então aqui, cara, eu diria que só isso aqui a gente poderia terminar essa live já. É a coisa que eu mais escuto, Marcelo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E o que você está trazendo é, cara, eu fui olhar para os números em relação ao meu tempo, onde eu estava colocando meu tempo e qual era o retorno que eu estava tendo em relação àquilo. E aí eu imagino que uma pergunta, você começou a metrificar isso e a ver, pô, um plantão que eu faço no final de semana, 2 plantões, não sei quantas horas de plantão no final de semana, gera X. Uma manhã no consultório, um dia no consultório, e gera o mesmo X. Ou gera 3x ou 2x. Foi algo assim? Não necessariamente questão só de financeira, não. Não é só a parte de financeira, não. E sim o tempo que eu ficava, eu atendia de um jeito no plantão, me gerava cansaço na hora que eu ia atender o paciente no meu consultório, eu estava com a adrenalina lá em cima. Aí os primeiros pacientes eu tinha que controlar para poder conseguir abaixar para atender bem o paciente. Estava começando a sentir que eu não estava dando o meu melhor para o paciente. E o pior, comecei a sentir que eu não estava dando o melhor no plantão também. Isso daí já era o suficiente já para não conseguir fazer direito. Aí você soma isso ao fato financeiro de você olhar, poxa, eu não estou fazendo direito, os dois não tá bem feito, não estou me dedicando aos dois, e ainda por cima não estou recebendo nem bem para isso. Não começa a fazer sentido. Aí você começa a dedicar o seu tempo onde você sente melhor,
e onde você ganha mais, mas principalmente onde você se sente melhor. Quando a gente está no consultório da gente, a gente está na nossa casa. Qualquer coisa que acontece aqui está no nosso ambiente, é diferente. Total. E tem uma outra variável que eu quero saber também, cara, que é uma coisa que pra gente é muito importante, né? Pra gente, que eu falo pro CVM, né? Pro propósito do CVM, que é qual o impacto disso no teu casamento, por exemplo? De ter diminuído plantão, ter diminuído, né, plantão no final de semana, plantão de 24 horas. Ah, engordei 2 quilos. A base, a base de vinho e cerveja. Churrasquinho em casa, Né? namorar com a esposa tranquilo. E E aí, feliz, viu? Vontade de perder eles, não. eu tô escutando, eu tô entendendo esses 2 quilos aí, 2 quilos de felicidade, né? De felicidade. E agora, nesses 4 meses, né, mudou da água para o vinho, digamos, literalmente, né? Ah, mudou. Aí eu vou te perguntar, cara, porque É, parece muito bom para ser verdade, parece ser muito fácil. O que que foi teu desafio maior nesses 4 meses para fazer essa transição, para aplicar o método, para... o método é simples, o método não é um método complexo. Não, mas não quer dizer que seja simples, que seja fácil, tá? Uhum. A gente olhar os números, aprender a olhar os números, não é uma coisa fácil. Não é. Depois que você vai criando o hábito, ela vai ficando mais fluida. Mas você olhar para os números, conseguir enxergar eles, ter a humildade de, com você mesmo, de corrigir aquilo, não é fácil, é desafiador. Você conseguir implantar reuniões com as nossas colaboradoras e manter essa métrica não é fácil. Não, porque você tem que tirar o tempo para fazer. Você tem que tirar o tempo para fazer, tem que começar a fazer. Depois que começa a fazer, começar a fazer a coisa fluir, assim, fazer uma reunião com pauta, aprender a fazer uma reunião com pauta. O que fazer na reunião para não ficar uma reunião perdida, fazer reuniões com os prestadores de serviço, o pessoal do marketing, o pessoal do tráfego pago. Quando eu falo fazer uma reunião, não é só escutar, não. É saber o que perguntar, saber olhar as métricas, saber o que está funcionando. Aí você tem que pegar, tem que começar a participar, começar a aprender o que é o tráfego pago, o que é a mídia social. Demora um tempinho para aprender. Então, não é simples. Ah, você tem que fazer reunião, é simples. Mas aprender a pautar a reunião, a conduzir a reunião, não é tão simples. E o pior de tudo ainda é ter que cobrar, que médico, pelo menos eu sou ruim nisso, a cobrar resultado, dar feedback, Cobrar aprender como dar o resultado, feedback, dar feedback. isso, receber o feedback. Que torna isso difícil é porque a gente, como médico, a gente é doutrinado a medir o nosso resultado pelo tempo. Principalmente, eu não sei se em alguma época da tua vida tu já deve ter passado por essa fase. Eu passei. Que é a nossa moeda é o plantão, né? 12 horas de plantão, 6 horas de plantão, né? E aí, às vezes, fazer uma reunião pô, tô deixando de ganhar dinheiro. Então, não é natural para o médico, né? Porque a gente foi treinado para estar tá sempre atuando, porque a gente ganha dinheiro atuando, né? Então, fazer uma reunião, né, é algo que não é natural, mas é primordial, né, cara? É primordial para poder, né? É aquela frase que eu falo: o médico trabalha tanto que não tem tempo para ganhar dinheiro. E o tempo para ganhar dinheiro são nas reuniões. É no tempo de você separar para olhar para os números. E acostumar também com o tempo. Às vezes, porque quando a gente dá muito plantão, a gente tem um tempo muito corrido. Esse desacelerar, às vezes, assusta. Aí, se você não tem os números lá olhando, quando a gente trabalha a gente trabalha no SUS, a gente atende um paciente de 10 em 10, de 7 em 7 minutos. Você chega lá e olha aquela monte de paciente para atender, aquela fila de paciente no sistema, aquela tela cheia de paciente. E você acaba acostumando com aquela imagem visual de chegar e ter aquele monte de paciente para atender. Quando a gente começa a atender exclusivamente no particular, começa a prestar uma medicina de verdade mesmo, a gente não tem mais aquela tela cheia de paciente para atender. E muitas vezes no início assusta. Ah, mas assusta. Assim, meu Deus do céu, não trabalhei nada hoje, atendi só 4 pacientes.
não é nem questão, assim, não é nem questão financeira, não. Você olha, poxa, eu atendi só 4 pacientes, atendi só 5 pacientes. Isso no início assusta muito. Depois você começa, com o tempo, perceber que você atendeu 5 pacientes. No outro local, você não atendeu ninguém. Você não atendeu ninguém. Do outro lado, assim, você olha e fala assim, realmente eu não atendi, eu não expliquei, eu não orientei direito, não expliquei direito, não orientei direito, não não estou falando mal, não. A gente simplesmente não faz o que tem que ser feito, porque não tem tempo para ser feito. Você reduz a sua consulta em diagnóstico e tratamento. E não é só isso. Não tem nada, também não tá errado isso também, quem faz desse jeito. Não é essa, não. É a questão que você pega e trata exatamente isso, diagnóstico e tratamento. O ortopedista, por exemplo, veja um raio-x, fratura de fêmur. Cunha transversa ou inflexão? Tratamento é esse, acabou. Ah, mas e aí? Mas eu não tratei o paciente, eu não ouvi o paciente, eu não entendi como é que isso vai complementar na vida particular dele, na profissional dele, no dia a dia dele, se ele vai ter quem vai cuidar, se não vai ter quem vai cuidar, como é que vai funcionar isso para ele. Eu não entendo os medos dele, eu não sei o que ele quer com isso. É diferente. E para isso tem que ter tempo, coisa que não dá. sem julgamento, mas é porque principalmente se a gente for olhar a especialidade de ortopedia e o ambiente hospitalar numa porta de SUS é o, é, é o, É isso. é o que é, né? Tipo, é o que é um ambiente diferente. Quando a gente pega o, uma medicina da dor, um paciente com dor crônica, num consultório, é É outra diferente. realidade totalmente Né? diferente. Você já imaginou se eu tentar pegar fazer uma medicina da dor na porta do pronto-socorro? Os colegas me batem no terceiro paciente. Você atendeu quantos pacientes, Marcelo? 1,5. É isso. A gestão me É isso. bate, o colega me bate, a enfermeira me bate. Não, Eu digo assim, ó, pessoas são pessoas. Nós somos seres e pessoas são seres de hábito. Então, imagina, cara, você foi durante, sei lá, você tem o quê? Quantos anos de medicina já? aí tem pouquinho. 10. Ah, De 10 medicina tem anos. 10. De Em medicina. 10 anos. Pois é, em 10 anos de É, medicina, você foi treinado. Nós somos treinados, cara. 10 anos sendo treinado para fazer uma medicina de um jeito. Quando você começa a fazer uma medicina de outro jeito, vai passar por uma fase de adaptação, não tem jeito. O que você trouxe que eu quero reforçar como muito valioso é normal, faz parte do processo. Não se assuste, não se desespere, porque é assim, cara. Algumas pessoas, alguns colegas passam muito tempo nessa angústia. Já, minha agenda não tá cheia, minha agenda não tá cheia. E não é sobre a agenda cheia, esquece a agenda cheia. Não é sobre é. atender muita gente, né? Quando eu comecei a trabalhar de clínico, assim que eu terminei a faculdade, eu trabalhei pouquinho, poucas horas. 25 dias de 24 horas. Caraca. 25 25 dias dias. direto de 24 horas. Literalmente dentro do hospital. Mas Então, depois, hoje em dia já está bem longe disso já. Hoje em dia é perigoso até ser preso se fizer uma coisa dessa. e hoje em dia tu tá trabalhando, qual é a tua carga horária hoje de trabalho hoje? Se a gente for olhar só para o consultório hoje você Oito, dedica quanto tempo? de 8 a 10 horas. De trabalho, de 8 a 10 horas. Isso considerando o tempo que eu gasto para analisar os números. Analisar o número, analisar a estratégia 8 a 10 horas por semana ou 8 a 10 horas por dia? por dia, de segunda a sexta. Ah, tá. De segunda a Mas sexta. para quem, mas para quem trabalhar, para quem chegou a trabalhar Não, 24 horas, 25 dias, não, de mas boa. em relação, se eu comparar em relação a 4 meses atrás, é praticamente a metade. Se somar o horário do almoço que eu trabalhava, o horário mais cedo que eu acordava, os plantões de 24 horas, porque agora eu começo tarde, paro para almoçar, paro mais cedo. Marcelão, vamos falar de resultado então, cara. Me fala aí, antes de você conhecer o CVM, como era que estava o seu consultório, como é que estava o volume, volume de atendimento? Tu pode falar um pouco disso, de faturamento e como é que está agora? O faturamento, quando eu comecei no CVM, estava em torno de 60, quando eu falo somente do consultório. Eu excluo o valor de plantão, o valor de. Sim. Era em torno de 60, mais ou menos. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, e eu estava feliz com isso, viu? E te deixar É, presente que, cara,
60K só de particular, olhando para os números das pesquisas, não é só das nossas pesquisas, não, do CVM, é o número da pesquisa nacional, né? Tomografia médica, por exemplo, posso até confirmar aqui, mas é uma minoria que tem esse resultado aí, cara. Não era, já estava feliz com isso já. Com as coisas que eu aprendi com o CVM, a organizar, a funcionar, hoje está próximo de 200. Próximo de 200. Então, de 60 para 200 por mês, só de particular. Se tu pudesse elencar, assim, pensando nos pilares do método, captação assertiva, clínica que encanta, consulta que converte e conduta efetiva. Os programas de acompanhamento, a consulta, a secretária, os POPs ali, a organização, agendamento e o marketing. Olhando para esses 4 pilares, se tu pudesse, sei lá, elencar 4 coisas pensando nos pilares, pensando em ajudar realmente os colegas que estão ouvindo aí, o que seriam essas 4 coisas que você efetivamente fez que você acredita que pode ter gerado esse resultado? Uma coisa vai puxar na outra. Depois que eu entrei no método, o que teve de muito diferente? Clínica que encanta e a secretária. A primeira coisa que eu precisei, mas assim, eu entrei meio-dia, eu não lembro direitinho não, mas eu conversei com o Hilder e ele falou assim, olha, eu vou entrar, então eu preciso de uma ajuda agora, eu vou contratar uma secretária. Eu vou contratar a secretária agora. Tinha tido um caos com a saída que eu tinha e contratei a secretária nova. Eu falei assim, olha, o que eu preciso? Ele me mandou um PDF, 3 folhas no PDF, de novo, simples, mas difícil. Li e apliquei aquilo dali na entrevista. Acertei, é uma maravilha. Com isso, eu consegui a clínica que encanta, porque as meninas que trabalham hoje, eu acredito que trabalham felizes, tá bom? O ambiente da clínica é um ambiente leve, e as meninas, elas são muito dedicadas, que trabalham comigo, são muito dedicadas, tanto aos pacientes quanto à clínica, dá gosto de chegar. Então, já tive um baque muito grande. Se eu não tivesse tido essa orientação quanto à contratação da secretária, provavelmente eu teria errado. Bem provável que eu teria errado. Eu já fazia tráfego pago. Eu pagava tráfego pago. Eu não sabia medir direito. Ainda não sei medir direito, não, mas já melhorou muito já. O pessoal do tráfego já pena um pouquinho já. O pessoal da mídia social, mudei também, porque agora eu sei como cobrar resultado. Com isso, a conversão do paciente, a quantidade de leads que chegaram para mim, com as mudanças que o tráfego pago fez, ele dobrou a quantidade de leads, dobraram. E antes de eu olhar para os números, quase que eu retirei a verba de onde estava dando. Quase que eu retirei o dinheiro de onde estava vindo por achismo, por não ter números, por não ter base. Fizemos treinamento, a secretária ela passa por uma mentoria constante, uma empresa que faz mentoria, então o valor gerado em cada consulta, o valor para o paciente gerado em cada consulta melhorou bastante. Então, numa ponta, eu tive o aumento de leads por tráfego pago, com a secretária, eu tive um aumento de conversão em consultas, o paciente chega na clínica, ele é muito bem atendido. O Hilder fala muito em clínica boutique, a minha está mais para clínica salão de beleza. O paciente chega aqui, conversa, conversa, ri, dá risada, bastante ambiente bem descontraído, acredito que é muito parecido com o meu perfil, mas o paciente sempre sente a vontade nisso. Nada contra outros modelos de atendimento, não, mas para mim funcionou muito bem isso. E isso também eu consegui ver na parte da clínica que encanta. Quando o paciente vem para mim, o paciente já chegou na clínica, já foi encantado na recepção. E quando ele vem para o consultório comigo, eu já tenho o paciente que chegou de mau humor, que já não está de mau humor mais. Gente, eu trato dor crônica, então eu tenho um paciente sofrido.
O paciente já chega no consultório com uma outra energia já. Isso, para mim, já me suga menos já, porque eu já não tenho que descontrair o paciente, eu consigo dar umas notícias não muito boas, sem pesar muito, porque o paciente já começou ali o tratamento dele. Uhum. Quando vem para mim, antes da mentoria, eu deixava por conta das secretárias passarem o preço e as condições de pagamento. No primeiro mês da mentoria, eu já parei com isso. Antes eu passava o preço da cirurgia, eu vendia. Passava o preço dos tratamentos e eu vendia. Aí agora eu parei com isso, agora eu voltei de novo. Agora o paciente já sai daqui já com o tratamento fechado ou não, mas bem orientado quanto a isso, cabendo a fazer a parte somente de condições de pagamento. Quanto que você consegue dizer que isso impactou no teu resultado? 60% no mínimo. Você fala 60. qual? De eu passar o preço? Sim, 60% no mínimo. Eu não tenho esse número certinho, não, mas já é possível de ter ele certinho. é uma grande questão para o médico, né? Falar de dinheiro no consultório é uma grande questão. Quando você vence isso e você consegue falar o preço, seguir um script de como fazer isso de forma natural para o seu paciente, não precisa ser um especialista em vendas, não precisa ser PhD em nada, cara. É o Uhum. seu serviço, né, Marcelo? É você o É, responsável, é você que vai fazer, é você que vai entregar. E o paciente está vindo para consultar você. é, Então, cara, muito massa isso. Muito massa. Agora, ok, se você consegue medir e você verificar, por exemplo, esse mês eu vou contratar uma hiper mega vendedora, uma assistente muito vendedora, treinada, já tem experiência, não sei o que, vou treinar. Cara, eu estou fazendo, meu resultado é 80%. O resultado dela é 80%? Ok, não tem nada de errado. Agora, olha para os números. Eu, Wilder e Sidney, duvido que uma assistente qualquer, por mais bem treinada que seja, ela vai ser superior à palavra do médico ou da médica. Não tem nada de errado. Se os números estão mostrando que a pessoa está fazendo igual a você e você tem uma questão com isso, né, mas não tem nada de errado. Ou já fiz terapia, já fiz coach, já fui no puxador, já fiz um monte de coisa, não me resolvi desse negócio de dinheiro, de falar de dinheiro, tá tudo bem, né? O que importa é você ter o resultado. Nosso posicionamento é esse. Exatamente porque eu acredito nisso. Eu acredito que o médico detém o poder do médico, né? eu estou focado agora a clínica está passando por mudança agora em relação aos números. E nós estamos finalmente conseguindo colocar os números em dia. Preencher as planilhas, automatizar alguns procedimentos, saber de onde está vindo, de onde não está vindo, quanto que gera, quanto que não gera, para a gente poder conseguir continuar crescendo. Escalar com previsibilidade, né, cara? Ou pelo menos não jogar contra você mesmo, né? Não jogar contra você, não ficar, né, no achismo. Eu vou No investir, achismo. vou investir onde, vou investir em quê? Olhar para os números. Cara, que massa. E a conduta efetiva? E os programas de acompanhamento ajudaram? Ajudaram. Antes do CVM, eu vendia tratamento. Fazer o tratamento, o paciente aderia muito mais. Mas, de novo, era um achismo em cima do quanto eu achava que valia, quanto que eu achava que a pessoa ia pagar, sem números. Quando eu entrei para o CVM, eu vi que o valor que eu achava que era um valor bom estava muito abaixo do que realmente valia. Aumentamos rapidamente o valor da consulta, aumentamos também o valor do tratamento. Quando nós aumentamos o valor da consulta, não tivemos nenhuma diferença de ninguém reclamando de preço, nem nada. Ninguém nunca reclamou de preço. E nós não tivemos nenhuma queda de atendimento. Inclusive, nosso atendimento, cada mês que passa, só vai melhorando o número de atendimentos. Os tratamentos também. Alguns pacientes falam que reclamam um pouquinho do preço,
mas não reclama do preço do tratamento, reclama da situação financeira de não ter condições financeiras de pagar no momento. Aí a gente usa outros meios para poder propiciar o paciente a fazer o tratamento. O preço do tratamento, o preço do acompanhamento, ele praticamente dobrou de preço. Nós oferecemos mais também, cobramos um preço justo, e a gente fala assim, preço justo não é nem caro nem barato, não. Hoje, para mim poder aumentar o preço, eu posso aumentar tranquilamente, mas para mim poder aumentar o preço, eu tenho que oferecer mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa não quer dizer um tratamento novo, um tratamento milagroso, algo demais, não. Eu tenho que oferecer mais alguma coisa, uma atenção a mais, uma dedicação a mais, um telefonema a mais, para poder justificar para mim, não para o paciente, o porquê de aumentar. Vou fazer um resumo do que você me trouxe aqui. Ó. Você falou o seguinte: captação assertiva. Você, após olhar para os números, você identificou de onde os leads estavam vindo, os potenciais pacientes, e isso por si só já dobrou o número de leads, de procura, de agendamentos. Depois você falou da contratação, do treinamento, e você não falou, mas eu vou falar aqui. Você falou, mas de forma bem discreta, eu vou reforçar. Eu sei que se bonifica muito bem sua equipe, seu time. Então, e aí isso também aumentou a taxa de agendamentos. Então, ajustou marketing, ajustou agendamentos, e também não só agendamento, mas também encantamento com treinamento das secretárias, encantamento do paciente. O paciente, você falou que o paciente chega, entre aspas, pronto para você, já chega cuidado, já chega trabalhado, já chega, enfim, cuidado. E ali na consulta você mudou também algumas estratégias, inclusive na hora de oferecer os seus serviços, e você falou que consegue ver um aumento aí de pelo menos 60% na conversão, e também você falou sobre a organização dos programas, você fazia de forma separada, né, os tratamentos, agora você criou os programas e precificou isso de forma adequada, você percebeu que a precificação estava bem abaixo do que deveria ser, e dobrou aí pelo menos o valor. Então, quando a gente pega, né, Marcelo, um parafusozinho no marketing, um parafuso, ajustes, né, os ajustes no marketing, ajustes na secretária, ajuste na consulta e ajuste na precificação, a gente tem então aí, não é uma PA, é uma PG, né, cara? Fica, dá pra gente olhar de forma lógica, que nós médicos somos muito lógicos, né? Então por isso que eu estou fazendo questão de reforçar isso, olhar de forma lógica como que é possível sair de 60 para 200 mais ou menos por mês em 4 meses. E aí eu quero te dizer a minha visão sobre você, porque que eu acredito que isso também aconteceu. Inclusive pegando alguns relatos do que você me trouxe. Já são quase 1.500 médicos que passaram, e assim, algumas centenas eu acompanho muito de perto. A gente deve estar chegando em 1.500 médicos que fizeram o programa CVM. Eu lido diariamente com médico há 6 anos, né? Assim como você, como clínico, vai desenvolvendo o olho clínico para os seus pacientes, eu vou desenvolvendo meu olho clínico para os médicos que têm mais resultado, né? E uma das coisas que me chama muita atenção, e eu quero reforçar, até com a intenção realmente de ajudar os colegas que estão escutando a gente, você não discutiu em nenhum momento com o método. Esse exemplo da secretária, ele é muito caricato, é um exemplo muito, muito massa de dar. Porque tem muita gente, Marcelo, cara, tá no 3º ano de CVM, resistindo a uma orientação que eu dei, que os outros já deram, de contratar uma secretária, cara. E você, no dia que você entrou, você já entrou contratando a secretária. Você recebeu a orientação e você aplicou, cara. O que eu tô querendo reforçar aqui? E eu sei que nem todo mundo tem o perfil executor. Mas se você entra numa parada como o CVM, entre para seguir o negócio. Tá aqui, mais uma prova viva. O Marcelo Azevedo inclusive irmão de nome do Marcelo Silva. Marcelo Silva também é do mesmo jeito, Michel do mesmo jeito. E aí as pessoas têm resultados, né? Esses 3 que eu falei o nome faturam mais de 100 mil por mês. E aí as pessoas vão dizer, é porque lá na cidade dele, é porque não sei o quê. As pessoas vão buscar subterfúgios para justificar o sucesso alheio e justificar o próprio fracasso. Cara, é executar o negócio que está sendo orientado. Você tem executado, velho. E aí você está conseguindo milagre. Faz sentido isso, não? Faça, como faça.
seu paciente com dor crônica. Quantos pacientes você tem, cara, que não fazem a parte deles. Aí você pode fazer tudo que está no seu alcance do ponto de vista médico, mas se o paciente ele continua, cara, não fazendo a parte dele, beleza, ele vai melhorar, mas ele vai piorar depois. Não tem jeito. Agora, o paciente que segue o que você está falando, que faz a parte dele, esse paciente vai ter milagre. Uma pergunta para você: o que que você vive hoje, que você já vive hoje, que você já tem de resultado, que você olha assim e diz, caraca, velho, eu não imaginava estar vendo isso já. Eu imaginava que ia estar vendo isso, sei lá, daqui a não sei quanto tempo. Quando eu falo para alguns colegas que eu atendo somente particular no meu consultório, que eu não atendo convênio, não atendo nada, e que hoje o convênio ele me atrapalha, ele não tem benefício nenhum com ele, que eu não sei ainda por que eu estou com ele. Eu me vejo muitas vezes no lugar do colega, falo assim, não é possível, não é assim, isso só vai acontecer com as pessoas que tiveram algum benefício na vida, arrumando um monte de desculpa para ela mesma. Quando eu vejo que hoje eu consigo sobreviver do consultório, eu consigo ajudar muita gente, eu consigo ter tempo para estudar, ter tempo para aprender, que todo dia eu consigo aprender alguma coisa nova, eu imaginava que isso fosse acontecer próximo da aposentadoria. Cabelo branco. Isso daí dá uma satisfação pessoal muito grande. O paciente entra aqui no consultório e me procura, eu fico muito feliz com isso, porque quando o paciente está no SUS, ele não tem nem direito de escolha em quem que vai. Não tem direito, não cabe a ele escolher. Ele está lá porque ele precisa, não porque ele quer. O paciente do convênio, ele pelo menos ainda tem o direito de escolher com qual que vai, mas tem um limite para quem ele vai. No particular, não. O paciente, ele vai em você porque ele escolheu você, por algum motivo ele te escolheu. Ele podia ter escolhido qualquer outro, mais barato, mais caro. Pagar R$ 500 e pagar R$ 700 para quem está pagando, não faz diferença. Não é esse o motivo que vai fazer a pessoa ir ou não. Quando a pessoa tira o dinheiro do bolso dela e paga para uma outra pessoa, ela quer o melhor. Quando você vai comprar um carro, você quer comprar o melhor com aquilo. Você quer o melhor, você não quer ir lá e vai comprar aqui só porque aquilo dá, não. Quando você vai num restaurante, você vai no restaurante, você quer o melhor, ou você quer o melhor. Mesma coisa com a gente, quando o paciente entra aqui, cara, eu me sinto bem, bem mesmo, porque, poxa vida, dentro de tantos a pessoa me procurou. Então, isso dá uma satisfação muito grande mesmo, muito mais que financeiro. E eu queria te perguntar, o que que você consegue ver, Marcelo, principalmente nesses pacientes que você está acompanhando mais de perto? Você tem alguma história que você possa contar ou você pode compartilhar? O que que você tem visto, cara, de, de resultado desses pacientes, né? Da satisfação desses pacientes? Se tu pudesse falar um pouco disso também. O- os pacientes, eles são muito bem cuidados, são muito bem cuidados. Não só, quando eu falo bem cuidado, não é só por mim, não. Tem muito médico muito melhor do que eu, mas muito melhor do que eu. Não é questão disso. Quando eu falo é muito bem cuidado, é igual quando a gente escuta o ditado, o olho do dono que engorda o boi. O paciente ele pode até não melhorar com a técnica, mas ele é tão bem cuidado, tão bem vigiado, que ele melhora, ele sai satisfeito. Se o paciente melhora com placebo, então imagina com carinho. O, eu costumo falar isso com as meninas. Trata com carinho que melhora. Se tratar com um pouquinho de indiferença, com um pouquinho, qualquer que não seja carinho, você vê o ambiente transformar. Com isso, tem muito paciente muito paciente sofrido, paciente que já vinha sofrendo com dor nas costas há muito tempo, paciente que não andava direito, paciente que, vou dar um exemplo para uma paciente esses dias, 90 anos de idade, tá? Não conseguia aproveitar os netos. Ela vem semanalmente na clínica, sabe para quê?
tomar um café e comer um pão de queijo com as meninas. Não é, deixa bem, não é comigo. Tem que tomar um café e comer um pão de queijo com as meninas. Ela passa aqui, dá um alô para mim e vai. Passeia com o neto com frequência, brinca com os netos. Esses dias mandou uma foto carregando a netinha no colo. Isso é muito satisfatório. Ah, mas é porque era uma idosinha desse jeito. Ó, tem alguns pacientes que são halterofilistas e têm muita dor no joelho. Tem essa semana, a paciente nossa não estava conseguindo fazer metade do peso dela do que ela fazia para aquecimento, porque não estava conseguindo treinar, porque o joelho doía. Imagina uma pessoa que é halterofilista, que tem um cuidado com o corpo muito grande, não conseguir fazer aquilo que gosta. Hoje ela mandou o vídeo para mim, rindo ainda. Simplesmente a mulher estava com meia tonelada na perna, levantando o leg meia tonelada. Eu falei assim, cara, não é possível um trem desse, não. Eu mandei para ela, o joelho tá bom? Ela falou assim, tá bom demais da conta. Não... Isso, você vê a pessoa tendo resultados desse jeito, é muito gratificante. A paciente que não estava conseguindo trabalhar, não estava conseguindo sustentar a família, porque não conseguia trabalhar, a família juntar, fazer vaquinha na família para poder fazer um tratamento e o paciente voltar a trabalhar, voltar a sustentar a família, isso eu tenho todo dia. Todo dia. E eu falo novamente, eu não sou o melhor ortopedista. Conheço muito ortopedista muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Que provavelmente tem resultados muito melhores do que eu. Mas que consegue aproveitar o resultado igual eu aproveito, aí são poucos. Que consegue aproveitar, ver, paciente se permitir mostrar isso, é para poucos. Essa é a grande vantagem que eu vi em 4 meses. E esse é o cerne da filosofia do CVM, né? Focar 100% realmente no paciente. E aí é onde está o segredo, né, cara? É aí é que está o segredo, porque marketing nenhum vai sustentar um consultório que não foca no paciente. Agora, quando você tem um serviço que foca no paciente, e aí sim, aí é transbordo. Aí é transbordo de indicações, eu imagino que vai, se não está ainda, mas logo, logo vai ser a sua principal fonte de captação, vai ser indicações. Os pacientes não vão querer deixar, vão continuar fidelizados, vão, né, vão dar depoimentos não só de que o doutor Marcelo é atencioso, a equipe é atenciosa, mas falar da transformação. E isso tudo, cara, gera o círculo virtuoso, né? Gera. E, pô, cara, eu não te perguntei no início, mas quero te perguntar agora. Qual que é a sensação, Marcelo, de estar fazendo esse tipo de medicina, gerando esse tipo de resultado para os pacientes, tendo esse resultado financeiro e podendo. Enfim, qual que é a sensação, cara, de estar vivendo o que você está vivendo hoje? É boa demais. Não consigo nem descrever, não. Meu vocabulário não é tão bom o suficiente para conseguir descrever isso, não. Não Você é, está não tenho. você Hã? tá presente, Marcelo? Você está presente para onde você está na cadeia alimentar da medicina brasileira, cara? Não, não. A cadeia alimentar é a pirâmide, né? Você Eu está sei, presente. não, tô não. É, Eu sei porque que eu não assim, tô ó, na base, não. Na base eu é, sei que eu não tô. Mas não tá, cara. Você tá no 0,0 alguma coisa por cento. Porque não é só sobre a grana, né? É sobre fazer, sim, ter resultado financeiro, mas, cara, as custas de uma medicina realmente que transforma a vida dos pacientes.
que transforma a vida da família dos pacientes, né? Que devolve vida para as pessoas, funcionalidade para as pessoas. Isso, meu irmão, é para poucos. E, além disso, eu acrescentaria, através de um serviço, né? Através de um serviço, através realmente de uma empresa. Você está criando a sua empresa, você está estruturando o seu negócio. Não é algo só que é o seu time, né, cara? Deu para ver aqui, quem não viu, eu vou reforçar, mas é nítido o quanto que você fala do seu time, o quanto que você dá mérito pro seu time, né? Então, quando junta todas essas características, cara, é algo realmente é algo para você se orgulhar mesmo, sabe? É algo para você comemorar, é algo para você olhar para trás e dizer, caraca, tipo, olhar no espelho e dizer, caramba, bicho, parabéns. Parabéns pra gente, parabéns para você, parabéns. É algo para você comemorar com sua esposa, que eu sei que, né, tá aí do seu lado. E, e é isso, cara. Te parabenizar aqui publicamente por estar Obrigado. transformando vidas, te parabenizar por estar criando um negócio sólido, com o paciente no centro, né? Um negócio onde tem ganha-ganha, ganha-ganha-ganha, ganha o paciente, ganha você, ganha o seu time, né? Então, te parabenizar por isso, te parabenizar principalmente por ser treinável, por ser humilde, né? Por aplicar o Obrigado. método. E te agradecer por estar aqui compartilhando com a gente. E se tu puder deixar um recado, qual o recado que você daria, cara, para um médico que tá, de repente pode ouvir essa live, pode ver essa live depois, que de repente possa. Vamos falar pro cara que tá cético. O médico que tá cético, ele tá meio que desiludido com a profissão, ele pode estar escutando tudo isso até agora, mas ele tá. Pô, não sei não, cara. Eu ainda acho que eu já vi acho que eu já vi esse cara em alguma novela da Globo. Não. Viu sim. Qual o recado que você daria pro médico que tá meio que descrente com a medicina, cara? Cara, mude, mude a cabeça, mude a cabeça. E começa a fazer aquilo que ele acredita. Uhum. Para começar, eu daria esse recado. Se você não tivesse mudado sua cabeça há um tempo Não, atrás, não tivesse escutado seu amigo, você, você não estaria aqui hoje. não estaria. Não estaria. Não E não tem tem, nada de, não tem. não tem nada de errado, né? Mas são Não, não, escolhas. não, eu não estaria mesmo. O, sem, muitas vezes você sabe onde você quer chegar, mas você demora um tempo para poder aprender o caminho. E eu tenho observado muito isso. Muitas vezes você só basta procurar alguém que percorreu o mesmo caminho, que ele te facilita muito, muito, muito o trajeto. É E isso. isso eu consegui ver no CVM. Quando eu olho para 4 meses atrás, que parece que foi uma eternidade, tanta coisa que mudou, eu vejo que foi por causa do ambiente, foi por causa de tudo, do ambiente onde estava, do que eu aprendi. Eu consigo, eu não consigo, se alguém falasse comigo que tinha um médico que ganhava no consultório mais do que 100 mil, eu falo assim, rapaz, o cara morre de trabalhar. Ou morre de Tá na trabalhar, ou tá fazendo alguma coisa errada.
Mas quando falava assim, eu ficava imaginando que era o ortopedista da seleção brasileira, o ortopedista do Lula, o cara que está na chefia do Einstein, alguma coisa nesse sentido. Não seria nunca uma pessoa que estaria numa cidade de 60, 80 mil habitantes. Não seria isso. O que eu observo muito muda a cabeça, acredita? E eu Sei. falo novamente, não vai achando que eu sou o melhor ortopedista, não. Não sou. Também não sou o pior também, não. Meu irmão, eu não sei se você é o melhor ortopedista, mas que você é o aluno, é um tipo de aluno que todo professor gostaria de ter. Ah, isso é. Ah, isso é. Porque não tem nada mais gratificante do que você, como educador, você orientar algo para alguém e a pessoa seguir, cara. E dá certo. Óbvio, né? Nem toda vez vai dar certo. Nem toda Se vez não vai dar der certo. certo, e se não der certo, não deu, volta e sabe que aquilo não deu certo também, pronto. Não, não, E não muda a volta. estratégia, né? E muda a estratégia. É, Mas aí é onde entra, cara, eu falo isso de forma abertamente, assim, eu falo de verdade. O método CVM é muito maior que eu. Eu sou o criador da parada, mas ele é muito maior que eu. Porque realmente é muito poderoso, cara. É muito poderoso. E eu realmente acredito, Marcelo, que o poder vem do foco no paciente. Tudo tá concatenado para o paciente melhorar. Então é por isso que funciona, na minha opinião. E quem aplica tem resultado, na minha opinião, por isso. E é por isso que tem halterofilista voltando a treinar, pessoas que não estavam trabalhando voltando a trabalhar, e a senhorinha de 90 anos voltou a brincar com os netos, a carregar os netos. Porque o método, o foco, o objetivo dele é em ajudar o médico a fazer uma medicina que gera resultado para os pacientes. Isso é infalível. E é por isso que o nosso programa também é muito poderoso. Por isso que a nossa mentoria é poderosa, porque o nosso objetivo é exatamente isso, é gerar valor, é gerar resultado também para os nossos clientes. E é por isso que é um círculo virtuoso do bem. A gente ajuda vocês, vocês ajudam os pacientes vocês ajudam outras pessoas e a gente faz desse mundo, cara, um lugar um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. Um lugar um pouquinho melhor. Obrigado por isso. eu que agradeço, rapaz, eu tenho que agradecer. Vai. E ó, vai ser uma pena não te ter em setembro no nosso encontro presencial, mas vai ser por Não, um bom motivo, né? não, vai, problema, questão de família. Ah, não vou mais não, Não vai mais não? não vou mais não. Problema de família, tive um problema na família agora, eu tive que deixar de ir para Noronha. Eu ia para Noronha, eu ia passar uns dias em Noronha, não vou mais não. Agora eu vou ter que Entendi, ficar em Valadares. entendi. Parece que o pessoal lá desaprendeu como é que faz queijo, eu vou ter que ensinar lá como é que faz de novo. Ah, isso é um problema sério, cara. Isso, tá. Show de bola, então, meu irmão. Marcelão, obrigado, cara. Obrigado de verdade. Espero que esse seu relato aqui, que esse conteúdo, essa conversa realmente. E eu tenho certeza que vai, tá? Vai ajudar colegas a refletir, a mudar a forma de enxergar a medicina, a forma de, né? Então, obrigado de verdade por estar ajudando a gente a ajudar outros médicos. Eu que agradeço. Bora pra cima, conta comigo e bora rumo aí ao próximo nível. Vamos logo, logo. Fica com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado.